Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa mais uma vez. Hoje nós vamos falar aqui no programa Opinião sobre educação e neurociência. Opinião, que é o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Comigo no estúdio está a professora Alessandra Costa, educadora com mais de 20 anos de experiência na área e também bióloga. Professora, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, é muito bom falar sobre educação, porque eu acredito que quando você traz isso para a comunidade, você desmistifica muitos conceitos educacionais e também você amplia o conhecimento, né, da comunidade que assiste ao programa e da comunidade em si. Novamente, muito obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é educação e neurociência. Comigo no estúdio está a professora Alessandra Costa, diretora do Creative Learning Center. Acertei a pronúncia? Certo. Ok. Professora, a senhora tem 20 anos de experiência como educadora, também é bióloga de origem. E o Creative Learning Center é uma escola bilíngue voltada, nesse momento, para a educação infantil. Eu creio que vocês têm planos de transformar num colégio. O CEPAM já tem um colégio estruturado em Ponta Grossa, com muitos anos na comunidade, e adotou o método bilíngue há 3 anos e meio, se encontra no meio do processo, e é uma experiência muito bem sucedida que eu inclusive abordei nesse programa há algumas semanas atrás. E o que me interessa nesse método que vocês implementaram é justamente a aliança entre neurociência e educação. Mas eu gostaria que primeiro que a senhora falasse do modelo que inspirou a criação dessa escola voltada para a educação infantil no modelo bilíngue. Então, toda a proposta da escola, ela está fundamentada dentro da neurociência. Então, antes do Creative surgir, foram 6 anos de pesquisas, não só em desenvolvimento infantil, como também dentro da neurociência e também no bilinguismo, né, voltado à educação infantil e ensino fundamental, e as primeiras séries do ensino fundamental. E esse projeto, ele contou com muitas visitas, né, a escolas de renome, a escolas bem-sucedidas. Então, o método que a gente trouxe hoje, né, para Ponta Grossa não é um projeto piloto, não é algo que foi implantado pensando assim, será que vai dar certo? As crianças que estão lá, elas passam por uma metodologia que já é utilizada nas melhores escolas no mundo, França, Canadá, Estados Unidos, né, escolas respeitadas dentro desse país, também bilíngues, né, independente do segundo idioma, francês, alemão, por exemplo, mas o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem é semelhante, porque a gente não pode descartar a questão cultural, né, e o contexto em que nós nos encontramos. Então, é uma escola que ela surgiu, então, foram 6 anos de estudo, para daí sair o projeto, tanto de estrutura física, porque dentro da nossa escola, há uma intencionalidade em tudo. Desde cada ambiente que foi construído, foi pensado na criança, detalhadamente pensado na criança e no processo de ensino-aprendizagem, na otimização desse ensino-aprendizagem. Bem, como nós falamos, o que nós temos é um modelo bilíngue. Pelo que a senhora esclarece agora, esse modelo bilíngue existe também em outros países, daí, lógico, a opção não é português e inglês, mas uma outra combinação de idiomas. Mas o fato de vocês, os adeptos dessa metodologia, terem se inspirado na neurociência é que literalmente me chamou a atenção. Eu passei pela questão do ensino bilíngue
apenas para mostrar para a comunidade que realmente é uma tendência quase que irreversível, né, dentro da educação? Eu diria que não é uma tendência, porque tudo que é tendência, ela passa muito rápido. Compreendo. Então, o bilinguismo hoje, ele veio para ficar, e alguns países já, a questão do bilíngue já está até ultrapassada. Existem já escolas trilíngues. Então, para atender a necessidade desse mundo, dessa velocidade de informação e dessa necessidade do ser humano de estar cada vez mais à frente. É uma tentativa de, como eu posso dizer, minimizar os efeitos da Torre de Babel, né? Se nós fôssemos nos inspirar no texto bíblico. Mas, professora, o que eu gostaria de abordar, como eu disse, é a questão da neurociência. Dentro do que nós falávamos antes de iniciar o programa, mencionávamos a história de processos ligados à medicina, basicamente à neurologia, e também aos estudos da psiquiatria e, por consequência, o seu desdobramento, digamos assim, que seria a psicologia. Nós falamos de um período recente da história, inferior a 200 anos, onde se acreditava, no século XIX, por exemplo, que a lobotomia era um método muito eficiente, né, um tratamento muito eficiente. E não para por aí, né? Ou seja, os conceitos foram sendo revistos, obviamente, e a ciência se tornou muito mais humana, principalmente no campo da medicina, e moderna. Mas o fato é que muitos conceitos utilizados dentro da medicina acabaram sendo, no mínimo, reaproveitados em outras esferas de conhecimento. A educação é um deles. E mencionávamos antes de iniciar o programa que a neurociência se antecipa, ou é uma forma de olhar novamente para a psicologia, para a psiquiatria, para a neurologia, para a educação, e literalmente dar um passo atrás, mostrando que essas ciências se encontram dentro de um espectro maior que seria a neurociência. É isso? Isso mesmo. Então, a gente tem que partir da seguinte questão. O ser humano em si, o desenvolvimento do ser humano, como nós conversávamos há pouco, desde o momento da concepção. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né, que vai dar origem a uma nova vida, né, já nesse início desse processo de formação, já existem células ali que estão predispostas a formar, né, o sistema nervoso. Então, hoje, o que nós temos? Qual que é a contribuição da neurociência dentro do âmbito educacional? Que sabe-se hoje que esse desenvolvimento desses neurônios, quando devidamente estimulado, e quanto mais cedo estimulado, o ser humano consegue aumentar o que a neurociência chama de potencial cognitivo. Nós não estamos falando aqui de inteligência, nós estamos falando de potencial cognitivo. Porque quando a gente fala de inteligência, é uma visão muito simplista na atualidade. E quando a gente fala de potencial cognitivo, a gente leva em conta todas as habilidades do ser humano. Algumas pessoas têm mais habilidade no campo lógico-matemático, outras em aquisição de um segundo idioma. Então, a gente acaba olhando o ser humano como um todo, e quanto mais cedo você estimula essas crianças, né, no time certo. Por que no time certo? Porque também estímulo em excesso e fora do tempo correto também não é interessante, você queima etapas do desenvolvimento da criança. Então, quando você traz isso para a neurociência, quando a neurociência nos traz por meio de pesquisas sérias, científicas, né, realizadas por universidades sérias, onde você observa o desenvolvimento do cérebro humano, ela nos traz como resposta científica hoje, que quando esse cérebro é colocado dentro de estímulos adequados e no momento adequado, você potencializa a capacidade cognitiva do ser humano. Bom, dentro dessa capacidade cognitiva, nós falamos, no caso da sua escola, que lida com esse método,
de educação infantil. É óbvio que vocês estão focados nos primeiros anos de vida. Os estudos revelam o quê? Em que faixa etária o cérebro se encontra mais propício e principalmente ávido por estruturação desse potencial cognitivo? Existe uma recente pesquisa que foi publicada, né, em um livro por um pesquisador chamado Koji Miyamoto, que é Understanding in the Brain, aonde ele comprovou, né, no Centro de Neurociência da Universidade de Cambridge, que de 0 a 3 anos é o momento de você investir no desenvolvimento do ser humano, de se investir no desenvolvimento do potencial cognitivo. Por quê? Tanto as pesquisas de Koji quanto outros pesquisadores que também trabalham nessa mesma linha, eles concluíram que o cérebro humano ele se forma 80% até os 3 anos de idade. 80% do cérebro do ser humano se forma, né, até os 3 anos. E os outros 20% por volta, né, de 5 a 6 anos. Então, o que esses pesquisadores e o que a neurociência contribuiu, né, para a educação nesse sentido? Porque até então, entendia-se no Brasil, né, que a educação infantil ela era apenas assistencialista. Então, o mais importante para a criança era ela ser cuidada, né, limpa, com brincar, não que o brincar não seja importante, depois nós vamos entrar nesse mérito, né, do brincar. E simplesmente a mãe deixava a criança na escola, porque ela sabia que ela precisava trabalhar, ela iria receber alimentação e ela precisava de alguém que cuidasse, que a assistisse de maneira adequada. Então, com o episódio, né, do desenvolvimento no ramo da educação e da neurociência e de outras ciências voltadas à educação também, hoje a educação infantil ela não é apenas assistencialista. Ela precisa promover um ambiente que seja estimulante, não se descarta a questão, né, dos cuidados, porque uma criança ela precisa de cuidado. Ela precisa ser trocada, ela precisa ser alimentada. Mas agregado a isso, ela precisa receber estímulo no tempo certo. E segundo a pesquisa de Koji, esses estímulos eles vão surtir mais efeito no desenvolvimento do cérebro humano até os 3 anos de idade. Então, o time em que as famílias, em que um pai e uma mãe precisa investir no seu filho, né, seria de 0 a 3 anos, com estímulos focados no tempo certo de cada fase em que a criança, né, for passando. Então, por uma questão cultural no Brasil, e eu falo isso no Brasil, porque países que estão no ranking, né, mundial da educação em primeiro lugar, ou entre os primeiros lugares, como a Finlândia, Singapura, eles já trabalham, eles já investem na base. Né? Então, eles potencializam o potencial cognitivo do ser humano, porque esse ser humano, daqui 15, daqui 20, 25 anos, ele estará atuando profissionalmente, dentro da profissão que ele escolher. Então, eles investem na base para formar um ser humano potencialmente com uma cognição mais desenvolvida, para ela atingir o seu potencial máximo na fase adulta. Então, é isso que a neurociência comprova, que de 0 a 3 anos, e fechando o ciclo de 0 a 5 anos, é o momento, é o time correto de se investir no desenvolvimento do ser humano. Perfeito. Aí eu compreendo também a lógica de se introduzir o ensino bilíngue tão cedo. Lembrando, existem outras escolas em Ponta Grossa que fazem isso e também fazem nessa fase. Uhum. Também fazem nesse estágio, deixa eu reformular a sentença, também fazem nesse estágio da vida humana. Mas o que me desperta a curiosidade é como que a neurociência lida com outros aspectos fora o bilinguismo. Como que essa habilidade cognitiva
é potencializada nesse intervalo de tempo que vai no todo de 0 a 5 anos. Eu entendi, 80% até 3 anos, ótimo. Que exercícios são mostrados, são feitos com as crianças, com os alunos, para que esse desenvolvimento aconteça da maneira esperada, já que é fruto de tanto estudo, como a senhora mesmo mencionou minutos atrás? Então, toda a proposta, né, metodológica, né, de aplicação do método voltado dentro da neurociência, ela leva em consideração, primeiro, a fase em que a criança está. Vou pegar como exemplo uma criança de berçário, que chega na escola por volta de 3 meses, 4, 6 meses. Então, como que acontece o processo de desenvolvimento dessa criança dentro levando em questão os aspectos da neurociência? A visão humana, por exemplo. Então, uma criança, quando ela nasce, ela vai desenvolver a sua visão até os 8 meses de vida. A sua visão vai estar em processo ainda de formação, de finalização dessa formação. Então, quando você pega uma criança de berçário, a gente sabe que uma criança de 3, 4 até 8 meses, ela precisa de um estímulo focado em cores, um estímulo focado em formas, porque você vai desenvolver a visão, a fase em que ela se encontra, ela nos dá abertura para trabalhar o desenvolvimento da visão. Paralelamente à visão, uma criança de 3 meses a 8 meses, ela também está em uma fase de desenvolvimento motor. Então, no início ela não senta, dali um tempo ela começa a sentar, daqui a pouco ela está engatinhando. Então, a gente faz todo um processo de desenvolvimento e de estímulo cerebral também para a parte motora. E tudo isso, Ney, isso acontece de uma forma, pedagogicamente falando, de uma forma em que a criança é apresentado esse mundo de estímulos para a criança de uma forma muito lúdica, através do brincar. Então, com os brinquedos coloridos, quando você traz uma bola, a criança é colocado dentro de um momento de psicomotricidade. Então, as crianças do berçário, para desenvolver essa parte motora, né, nessa fase do desenvolvimento, elas têm o desenvolvimento psicomotor feito por um especialista, acompanhado por um especialista. Então, a neurociência, ela precisa, né, a escola que trabalha fundamentada dentro da neurociência, ela precisa ter um suporte maior por trás. Por isso que o Creative, nós temos pediatra, nós temos psicólogo, nós temos um professor especialista em psicomotricidade, nós temos as professoras de língua inglesa que trabalham toda a questão do desenvolvimento e do estímulo da fala, do ouvir. Então, no berçário, por exemplo, quando você está falando em estímulo fundamentado na neurociência, como que se estimula uma criança tão cedo, como que se introduz um segundo idioma tão cedo. Então, esse mesmo autor que eu falei há pouco, né, o Koji, ele, em suas pesquisas, ele traz também o seguinte, né, ele nos explica o seguinte, que muito antes da verbalização em si, a criança ela tem uma aquisição por meio da escuta do idioma. Então, nesse processo, nessa inicialização da vida, os processos sinápticos, né, então os neurônios, as sinapses do cérebro, elas estão muito aceleradas, porque o cérebro, como a gente falou há pouco, ele está em formação. As células estão num constante divisor, elas estão se dividindo muito rapidamente. Por isso que é tão rápido esse desenvolvimento cerebral até os 3 anos e finaliza lá com os 5, 6 anos. Porque as células estão predispostas a esse desenvolvimento. Então, quando você apresenta um segundo idioma para a criança, em uma fase tão cedo, ela aprende o segundo idioma
dentro das mesmas conexões sinápticas da língua materna. Então, ela adquire o segundo idioma com a mesma facilidade e em tempo real que ela adquire o idioma materno. E isso é fantástico, porque não sou eu, Alessandra, que estou falando que isso acontece, porque isso é visível dentro da escola, esse processo, quando você vai lá e observa as crianças de 1 ano e meio que passaram pelo berçário, né, e que estão com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, elas entendem todos os comandos na língua inglesa. E elas interagem com o professor, né, o professor da língua inglesa, ela só fala o idioma na presença das crianças. Elas não sabem o que é a tradução, porque desde o berçário nunca foi trabalhado com elas vocabulário, tradução. Elas são imersas, né, nessa vivência bilíngue, de uma forma em que, em um momento em que as células, as sinapses estão acontecendo, e em um momento em que o cérebro é capaz de captar essas informações tranquilamente, como capta as informações do idioma materno. Professora, de novo, o exemplo do bilinguismo eu acho que é mais do que válido. Até mesmo, como eu já mencionei, fizemos um programa sobre isso algumas semanas atrás. Agora, são outros aspectos que a senhora levantou que me chamam a atenção, digamos assim. A senhora tem do seu lado, por exemplo, uma bolsa com brinquedos, eu imagino, que são utilizados dentro desse processo educacional. Eu gostaria que a senhora abrisse a bolsa e mostrasse alguns dos exemplos que poderiam facilitar o entendimento para quem está em casa do que seria, como eu posso dizer, o estímulo cognitivo a essas sinapses em processo de amplificação e também em reprodução celular, porque, ora, se a criança está crescendo, o cérebro, a massa cinzenta, né, o volume também cresce. E esse volume cresce até um determinado ponto, depois, logicamente, o cérebro se adapta e o resto do organismo é que vai crescendo e as nossas redes neurais vão se formando de outras maneiras. Mas nessa faixa etária, obviamente, o volume cerebral aumenta e as sinapses também. Aproveitando esse crescimento, vocês desenvolveram material didático para isso, correto? Isso, na verdade, o material didático que a gente utiliza hoje na escola é o material, né, do grupo Twice, qual que é o diferencial desse material? Que ele é um material para escolas que trabalham, ele é um programa realmente bilíngue, porque o que acontece assim, em muitas escolas? Trabalha-se o bilinguismo, mas com livros, às vezes, de escolas de idioma ou de inglês regular, porque trabalha-se com ainda, né, num método mais tradicional, sim, que seria a forma de tradução. Então, a criança, ela trabalha apenas com tradução e com aquisição de vocabulário. Esse material, ele está todo fundamentado na neurociência, por isso que a gente utiliza, porque ele se incorpora, na verdade, à proposta educacional da escola, que é a neurociência. E como que isso acontece? Então, quando a gente fala que a criança ela precisa de estímulo, há um mito muito grande de que elas são massacradas. O que eu quero dizer com isso? É muito estímulo, a criança vai ficar extremamente ligada e isso faz mal para a criança. Quando esse estímulo, e daqui a pouco eu vou falar do material para que você entenda, quando esse estímulo ele é feito respeitando a etapa, a fase em que a criança se encontra e a capacidade que a criança tem naquele momento, aí nós entramos em uma outra questão que a neurociência nos fundamenta muito, e acho que por isso que as grandes escolas hoje utilizam a neurociência, porque ela não nivela o ser humano. Então, ela trabalha com as habilidades, com os potenciais de cada criança, de uma forma bem personalizada. Por isso que nós trabalhamos com grupos pequenos de alunos, para que a gente consiga dar esse atendimento personalizado, olhando a necessidade daquela criança na fase em que ela se encontra.
Um exemplo disso, nem sempre uma criança de 3 anos, né, ela tem um vocabulário, ou ela se expressa verbalmente, como o coleguinha que tem 3 anos e 2 meses, ou que tem 3 anos também. Porque o ser humano ele tem algumas habilidades que são pré-determinadas geneticamente. Tem crianças que andam com 10 meses, tem crianças que andam com 1 ano e 4 meses. O que não significa que a criança não nos diz que a criança que andou com 10 meses é mais inteligente do que a criança que andou com 1 ano e 4 meses. São apenas diferentes. São apenas habilidades diferentes. Uma teve uma habilidade motora mais cedo, mas ela se desenvolveu e concluiu a habilidade motora dela, né, mais tardiamente. Então é só uma questão assim de fase de desenvolvimento e de atender essas necessidades que são pré-determinadas geneticamente. Professora, vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco, daqui a pouco estamos de volta com o programa Opinião. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco, estamos falando sobre educação e neurociência. Comigo no estúdio está a diretora da Creative Learning Center, aqui em Ponta Grossa, uma escola, por enquanto, voltada para a educação infantil, que se baseia no bilinguismo para desenvolver as habilidades cognitivas. O bilinguismo, que já é, diga-se de passagem, um investimento feito por outras escolas em Ponta Grossa, tem uma em particular que se destaca, que é a CEPAM, a Sociedade Educacional Professor Altair Mongruel, que vem implementando esse processo em todas as suas séries, o que, diga de passagem, é difícil quando você já tem uma estrutura criada. E ali eles não dão aulas de inglês, mas aulas em inglês, o que faz toda a diferença. E pelo que a senhora me relatou no bloco anterior, é exatamente isso que é feito dentro da sua unidade educacional, só que com uma matriz científica diferenciada, onde vocês levam em consideração justamente o aspecto de desenvolvimento da criança nos seus primeiros 5 anos de vida. E aqui, resumindo o que foi me dito no bloco anterior, 80% do cérebro, de acordo com pesquisas feitas, se forma até os 3 anos de idade, os outros 20% até os 5 anos de idade. Aí estamos falando em volume, mas também em sinapses, ou seja, as ligações entre os neurônios. As redes neurais, obviamente, vão se amplificando à medida que o tempo passa. E mencionávamos no fim do bloco anterior, dentro ainda do aspecto bilíngue, esse pequeno conteúdo que se encontra na bolsa, que faz parte justamente da metodologia adotada pela escola, que é inspirada nessa, como eu posso dizer, visão também biológica do ser humano. Já que a senhora é bióloga de origem, nada mais natural do que explicar, primeiro, o que se encontra dentro da bolsa, como ferramentas metodológicas, e na sequência, para que a gente possa desdobrar para o público de casa outros aspectos ligados a esse desenvolvimento em volume e em sinapses do cérebro nesses primeiros anos da educação. Então, respondendo, finalizando a resposta da sua pergunta, então todo o processo da neurociência ele se faz de forma extremamente lúdica. Tanto é que todos os momentos em que a criança está na escola, desde o berçário até o infantil 5, essa criança ela tem toda a rotina dela, diária, dividida de meia em meia hora. Por que de meia em meia hora? Porque é nesse tempo que a neurociência nos diz que a criança tem capacidade de se concentrar para fazer uma determinada atividade. Dentro dessa questão, como que a escola trabalha, metodologicamente falando, como que a escola trabalha o conhecimento da neurociência para desenvolver crianças tão pequenas.
Então, como eu falei no bloco anterior, toda a estrutura da escola, ela foi idealizada, ela foi preparada para atender essa proposta neurocientífica. Ou seja, Ney, nós temos na escola diversos ambientes. Então, a criança dentro do Creative, ela não fica confinada em classes. Então, ela transita pelos diferentes ambientes, de meia e meia hora, né, para receber estímulos diferentes, né, conhecimentos diferentes, porém de maneira interligada. Por quê? Porque nós entendemos o conhecimento, e a neurociência também, que o conhecimento hoje, para ele ser desenvolvido e ele ter significado para a criança, ele tem necessidade de estar contextualizado e de estar dentro do âmbito que a criança consegue aprender, dentro do brincar. Então, a criança, ela brinca desde o momento em que ela entra na escola até o momento que ela sai. Porém, esse brincar, essa parte lúdica, há uma metodologia que se segue. Então, a criança pisou no Creative, ela vai ter vivências em língua inglesa e em língua portuguesa, vivências lúdicas. Então, todos os dias, né, há um arsenal de brinquedos, por exemplo, o Twice. O Twice é um material que nós utilizamos, que ele revisita todo o currículo nacional. Então, a criança, tudo aquilo que ela aprende em português, ela revisita esse material na língua inglesa, com métodos e com brincadeiras diferentes do que foi feita na língua portuguesa. Então, a criança é apresentado o conteúdo para a criança 2 vezes, porém, em momentos distintos, imersos no segundo idioma e com metodologias e a parte toda lúdica diferenciada. Eu trouxe como exemplo os mascotes da escola, né, que são os mascotes do Twice que as crianças adoram. Então, esses mascotes a criança leva para casa. E a criança sabe que para conversar com esses mascotes, eles só vão compreender se a criança se comunicar em língua inglesa. E esse brincar, ele se estende para dentro da casa da criança. Então, a escola, ela acaba fornecendo esses espaços lúdicos, né, e também trazendo a família para dentro da escola. E isso, para a criança, é muito significativo, porque o pai e a mãe, ela participam de todo o processo de desenvolvimento dessa criança, independente se a vivência dela seja na língua inglesa ou na língua portuguesa. Como nós somos uma escola bilíngue, a carga horária maior da nossa escola, ela é toda focada dentro da língua inglesa. Então, esse brincar, então a criança, vamos imaginar uma criança do infantil 3. Então, ela chega na escola, ela tem a vivência no Cooking Class, no curricular. O Cooking Class não é uma cozinha pedagógica que é utilizada de vez em quando. Não, é curricular. Isso entra no planejamento das professoras, tanto da professora de língua inglesa quanto da professora de língua portuguesa, a vivência da criança no Cooking Class. Do Cooking Class vai para o parque, vai para a pintura dos azulejos, vai para o laboratório de iniciação científica, vai para o laboratório de tecnologia educacional, depois vai para o laboratório de arte. Então, esse conhecimento, esses saberes, eles não são compartimentalizados. Então, a criança, ela aprende tudo de forma conexa. E essa conexão, ela se faz desde de uma simples horta, onde tem um espaço que as crianças plantam, colhem e utilizam aquilo lá no Cooking Class. E tudo isso é explorado na forma
metodologicamente falando, tudo isso é explorado pelas professoras quando vai ensinar uma nova letra, quando vai contar uma história. Então as coisas têm um contexto de ser. E o material que a gente usa, ele segue essa mesma contextualização. Por quê? Porque não caberia um material tradicional dentro da nossa proposta. Porque eu precisava... O Twice, ele traz essa inovação, é um programa voltado para a escola bilíngue mesmo. Ele traz isso de forma extremamente lúdica, porque a criança precisa brincar, tanto quanto ela precisa dormir. Porque se ela não brinca, ela também não aprende, e se ela não dorme, ela também não aprende. Então, tudo isso é feito dentro de uma dinâmica tranquila, serena e sem forçação de barra. Quando a senhora fala de laboratório de iniciação científica, o que exatamente tem dentro desse laboratório? Temos microscópios, lupas, tem torso, tem tudo aquilo que um laboratório de biologia, né, tem, só que voltado na linguagem da criança. Para que você compreenda, né, melhor, Ney, o que acontece? Quando se trabalha dentro da neurociência, a gente descarta dentro da escola tudo aquilo que é de senso comum. Por quê? A gente trabalha tudo de forma muito lúdica, porém dentro de uma linguagem científica em que a criança tem condições de aprender. Então, quando a gente leva uma criança, por exemplo, de 2 anos para um laboratório de iniciação científica, como que a gente trabalha com uma criança tão pequena, sem partir do senso comum, mas partindo dentro de uma cientificidade? Crianças de 2 anos, elas estão aprendendo a escovar os dentes, por exemplo. Então, nós temos lá uma boca gigante dentro do laboratório, nós temos a escova gigante, então ela vai aprender o quanto isso é os cuidados com o corpo. Você traz isso para o contexto da criança. Isso tem que ter um significado, porque você fala assim, você tem que escovar os dentes, é diferente você construir um conhecimento com a criança do quanto escovar os dentes é importante. E ela vai interiorizando isso. E quanto mais o tempo vai passando, esses saberes vão sendo trabalhados e aprofundados, e a criança vai se propiciando desses conhecimentos. Infantil 5, por exemplo, trabalhamos com eles há pouco, dentro das aulas de arte, que eu gosto de falar isso, os pais que sempre visitam a escola, e o que eu sempre digo para eles, que fazer arte na educação infantil não é apenas colar lantejola em desenho, não é apenas colar feijãozinho em desenho. Trabalhar a arte com a criança é você ampliar a visão da criança sobre o mundo artístico. Então, não que colar a lantejola não seja importante nessa fase do desenvolvimento, porque nós não descartamos isso, porque você trabalha o movimento de pinça, você trabalha outras habilidades que a criança precisa desenvolver, porém, naquele momento da aula de arte, isso é segundo plano. Como que a gente trabalha com a criança no laboratório de arte, por exemplo? Nós trabalhamos com eles, eles foram apresentados, por exemplo, para conhecer Tarsila do Amaral. Então, eles conheceram, viram várias obras, escolheram as obras que eles mais gostaram. Aí eles representaram, eles fizeram uma releitura dessa obra. Então, você mostra, você tira do senso comum e você apresenta para a criança um mundo cultural e científico. E a criança, ela tem condições, sim, cognitivas, de absorver esses conhecimentos com a mesma capacidade que uma criança de 10, 11, 12,
dali para frente tem. Então, nós não podemos subestimar a capacidade cerebral de uma criança. E a neurociência nos dá bases científicas para trabalhar desta forma. Por isso que, dentro do Creative, nada acontece sem que haja uma intencionalidade por trás. Porque se a criança está lá, no gramado, fazendo uma simples atividade motora, de rastejar, ou de saltar um obstáculo, há uma região do cérebro, há uma intencionalidade dentro de um desenvolvimento maior, mais amplo, para que isso seja feito. E há um momento certo disso ser feito também. Porque se isso não for aplicado no momento certo para a criança, isso também pode ser prejudicial. Então, a gente respeita a fase que a criança se encontra, dando todo o suporte, oferecendo para ela condições de saberes científicos dentro das mais diferentes áreas artísticas, na área matemática, na área biológica, na área astronômica. Nós temos um evento dentro da escola, que até a segunda edição vai acontecer agora no próximo dia 26 de agosto, que é fantástico. A gente traz telescópios para dentro da escola, nós temos um planetário, montado dentro da escola, e todas as estações, elas são feitas de maneira lúdica, a criança passa pelas estações brincando e aprendendo. Então, é o de Astronomy for Kids, que acontece agora no dia 26, e é um evento em que as famílias se envolvem nessa brincadeira. Porque a família acompanha as crianças em todas as estações, seguindo como se fosse um modelo americano, um museu americano, onde você vai, que o pai senta com a criança, brinca, interage com a criança, mas agrega um conceito, um valor científico, um conhecimento científico para isso. As crianças ficaram enlouquecidas o ano passado quando elas viram anéis de Saturno. E muitos pais ficaram mais enlouquecidos ainda, porque quando eles estudaram, eles não tiveram essa oportunidade, e eles, através da visualização de um telescópio, eles conseguiram ver os anéis de Saturno, eles conseguiram ver algumas constelações, e tudo isso com explicação de astrofísicos, e tudo dentro da linguagem da criança. Então, a neurociência, ela faz isso com a criança, ela mostra para a criança um mundo cultural e científico, porém lúdico, e a gente não trabalha com a criança dentro do senso comum, em nenhum aspecto dentro da escola, em nenhum aspecto. Então, isso faz com que a metodologia baseada pela neurociência seja tão rica. E isso nos dá uma resposta, o porquê que crianças que passam, escolas que trabalham fundamentadas dentro da neurociência, por que obtém um sucesso, o sucesso que eu quero dizer, na formação desse ser humano. Como nós comentamos no bloco anterior, essa criança que está lá hoje, com 3 anos, daqui a pouco ela será um cidadão. Então, os países que fazem isso, elas formam pessoas muito mais capacitadas, porque isso amplia a visão de mundo do ser humano. É como tirar um véu de determinadas regiões do cérebro. Mas eu sei que vocês têm a pretensão da educação básica, da educação fundamental, ou da educação infantil, podemos colocar assim, partirem para o ensino fundamental e médio também, ou seja, a pretensão de vocês é se tornar um colégio, efetivamente, a menos que eu esteja equivocado. Inicialmente, Fundamental 1. E depois, na sequência, a questão do ensino médio também, eu imagino. Por que eu menciono isso? Eu menciono porque já existem também relatos científicos de que as nossas sinapses são intensas até os 15 anos de idade. E depois dos 15 anos de idade, uma parte do cérebro meio que se apaga e fica o potencial real do indivíduo perto da fase adulta.
eu estou aqui pulando alguns anos dentro desse relato que a senhora descreve, apenas para tentar justificar ao público de casa que todos os eventos que são observados através de pesquisas científicas têm reflexos diretos na vida cotidiana. Não que as pessoas fiquem, como eu posso dizer, prejudicadas intelectualmente depois dos 15 anos de idade. O cérebro apenas redireciona as energias para as aptidões naturais daquele indivíduo. Então, seria mais ou menos isso que acontece, de acordo com as leituras que eu fiz. O que eu posso entender é que vocês se baseiam em princípios verificados pela medicina, verificados por pedagogos, verificados por neurologistas, que refletem no cotidiano das crianças uma possibilidade de ampliação de horizontes. Então, aqui eu estou tentando traduzir para o público de maneira simplificada aquilo que foi dito até agora, e me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas, dentro das perspectivas futuras que se abrem, a neurociência ela não se encerra, e aí vem a pergunta final desse bloco, não se encerra na educação infantil ou no ensino fundamental. De forma alguma. Ela segue vida fora, correto? Correto. Então, um mito que se tem é o que você acabou de dizer, que até os 15 anos o cérebro... Não, hoje sabe-se que o cérebro ele tem condições sim de continuar, né, porém em uma velocidade menor, Sim. mas a fazer essas relações e continuar a se desenvolver. Até um tempo atrás, acreditava-se que as células cerebrais elas elas seriam mais permanentes, né? Elas não se regeneravam. Hoje, a pesquisa, né, a neurociência e outras pesquisas no ramo da medicina já estão derrubando esse mito. Então, sabe-se sim que o cérebro ele tem condições de reestabelecer novas conexões. Sim. Por isso, então, e esse reestabelecer essas novas conexões também vai refletir lá na fase adulta desse ser humano. Então, vamos supor uma criança, pegar nós como exemplo. Nós passamos por um ensino, né, na década de 80, final da década de 70, um ensino completamente tradicional e assistencialista. E nem por isso nós deixamos de fazer essas conexões e tudo mais. O que acontece, né, quando uma criança ela é estimulada, né, dentro da neurociência e potencializa-se o cérebro dessa criança? O que acontece lá na fase adulta e o que as pesquisas nos mostram hoje? Que esse estímulo, né, neurológico, esse estímulo, né, essa aquisição até mesmo de um segundo idioma, ela vai prevenir algumas doenças, né, da velhice, como Alzheimer, algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, na verdade, todo esse processo, e olha o quanto isso ele é importante para o desenvolvimento do ser humano, não só do cognitivo, mas do desenvolvimento físico e fisiológico do ser humano. O quanto essa questão da neurociência, desses estímulos nessa fase e de se manter esses estímulos ao longo da vida, né, é importante, porque nós temos hoje o ser humano hoje consegue viver muito mais. E não só viver muito mais, viver mais, porém com qualidade. Né? Porque o que interessa não é chegar aos 100 anos, é chegar aos 100 anos com qualidade. Então, todo esse processo, né, de desenvolvimento do ser humano, né, de desenvolvimento do cérebro, de aquisição do segundo idioma, ela não se reflete apenas no cognitivo do indivíduo. Ela se reflete no fisiológico, se reflete no ser humano como um todo. Por isso que quando a gente tem uma escola fundamentada, né, um learning center, né, porque
que é a diferença, né, de um learning center, de uma escola regular. Você olha a criança, o indivíduo de forma holística, né, um todo. Então você vê o aspecto cognitivo, você vê o aspecto motor, né, de desenvolvimento motor, você vê, e tão importante quanto o aspecto cognitivo, principalmente nesses anos iniciais do ser humano, é a afetividade. Então a afetividade é o cerne de todo um trabalho pedagógico. Por quê? Porque sabe-se hoje que o sistema límbico ele está relacionado com a aprendizagem em algumas regiões e algumas regiões com as emoções. O porquê que quando a gente admira um professor, por que você se encanta com a matéria dele? Você aprende mais fácil a matéria dele. Isso tem uma resposta dentro da neurociência, porque o sistema límbico, que é responsável pela aprendizagem, ele também é responsável pelas emoções. Então, uma criança, para ela se desenvolver plenamente, ela precisa ser acolhida afetivamente, primeiramente afetivamente. Por isso que há um programa dentro da escola de acolhida dessas crianças, porque depois que a criança se sente segura nesse ambiente, por isso que a família participa disso, a família entra na escola na hora que ela quer, para que a criança se sinta segura naquele ambiente. A criança se sentindo segura, todas as demais coisas vão acontecer. Ela vai o cérebro vai se desenvolver com o estímulo que a gente vai oferecer, o novo idioma vai ser aprendido, porque a gente precisa ver o ser humano de forma holística. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique conosco. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, educação e neurociência. Comigo no estúdio, a diretora da Creative Learning Center, Alessandra Acosta, que é educadora há mais de 20 anos e também bióloga. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Nós estamos chegando ao fim, na realidade, pelo que eu pude notar, pelo seu entusiasmo. O tema ele não se esgota em 50 minutos, muito pelo contrário. Terminamos o bloco anterior dizendo, inclusive, que a neurociência nos acompanha a vida fora. E eu mencionei o fato dos 15 anos de idade, não como se o cérebro sofresse algum tipo de esgotamento, mas apenas um redirecionamento de energias que acaba, obviamente, refletindo nas nossas escolhas profissionais e nas nossas aptidões. Mas, basicamente, eu gostaria que a senhora deixasse para o público de casa, já que nos resta tão pouco tempo, uma indicação de leitura e um telefone de contato para maiores esclarecimentos. Então, o livro Understand in the Brain, do Koji Miyamoto, ele ele explica de maneira muito clara tudo isso que eu tentei passar, né, em 50 minutos sobre a importância da neurociência no desenvolvimento humano. Os contatos, né, são os telefones da escola, 3086 5350, que podem entrar em contato. A escola sempre vai estar de portas abertas para atender, né, ao público em geral. Só repetindo o telefone. 3086 5350. Professora Alessandra Acosta, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião aqui. Foi altamente instrutiva a sua presença hoje, tanto para mim quanto para o público de casa. Eu tenho plena convicção disso. Obrigada, eu que agradeço. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Nós encerramos o programa por aqui e voltamos na semana que vem. Um grande abraço.